Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos dar continuidade à nossa saga aqui no canal, analisando carteiras. E nesse quadro, pessoal, vamos analisar a carteira milionária de investidor aqui da Bolsa. E esse mega investidor possui mais aqui de 3 milhões investidos em ações, tá? Ou seja, uma carteira de grande porte na bolsa e tem empresas extremamente sólidas. Vou dar aí a minha opinião se eu teria essas empresas na minha carteira ou não, tá? Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo aí até o final desse vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, dessas ações que esse investidor aqui misterioso tem, eu vou revelar uma que eu acredito que tem o potencial de dobrar na cotação e pagar belíssimos dividendos aqui para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Esse investidor misterioso é o Neto Invest, pessoal. Ele é um youtuber aqui bem grande, tá? Na parte de investimentos, e assim como o vídeo que eu fiz lá do Mirai Invest, que eu vou deixar aqui no card, tá? No final do vídeo, que eu também fiz uma análise da carteira do Mirai, eu acredito que os dois canais têm um nível de inscritos muito parecidos, tá? Perceba que o Neto tem aí 175 mil inscritos no YouTube, já é um youtuber grande aqui na parte de finanças, né? Então, eu acompanho com bastante aqui profundidade o canal dele. E aqui neste vídeo ele mostra quais ações ele tem na carteira e o que ele segue, né? Acreditando dessas empresas no médio e longo prazo. Aqui de cara, você já observa que a primeira ação na carteira dele é o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil é uma das maiores ações que o Neto tem aqui na carteira. E ele enfatiza muito bem o porquê que ele possui Banco do Brasil. Perceba que ele vai discorrendo aqui no vídeo, tá? Não vou entrar muito detalhes aqui nesse sentido, mas ele fala que o Banco do Brasil tem um potencial de recuperação muito interessante nas ações, tá? Então assim, pessoal, o Banco do Brasil hoje cotado pelos múltiplos atuais, o Neto ele acredita ali, né, que o banco tem muito potencial de recuperação. E olha só, o retorno histórico do Banco do Brasil após ele ter chegado na região de 0,70 a 0,70 de PVP, né, a gente percebe que, consequentemente, o retorno pós isso foi extremamente elevado, chegando em 171% após ele passar por grandes crises, né? E esse retorno de 171% foi acompanhado em pouco tempo, em apenas 3 anos. E ele pegou ali da Finclass e do Primo Rico, tá? Que é um estudo do que, pessoal? Quando o Banco do Brasil ele atinge o nível de estresse, que é o nível que ele está cotado atualmente, de 0,60 a 0,70, precede uma recuperação bem expressiva no longo prazo. E 170% em apenas 3 anos é muita rentabilidade, pessoal. É você dobrar o seu capital em uma lupa de apenas 3 anos. Se você utilizar uma taxa anual equivalente, dá mais de 40% ao ano, tá? 170 de rentabilidade em apenas 3 anos do tempo. É muita coisa. Tecnicamente, foi o que a carteira do canal deu aqui num período aproximado de 3 anos, justamente 157% de retorno. Por quê? Porque eu comprei bastante Banco do Brasil no mesmo período. Quando o banco estava depreciado, eu consegui essa rentabilidade bem expressiva, tá? E aparentemente está abrindo uma nova janela de oportunidade no Banco do Brasil. Hoje ele cotado em 0,72, para quem está mirando por uma recuperação do resultado, pode ser aí uma boa oportunidade. E a maior posição do Neto, porque ele olha ali tanto para dividendos e também para um potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. E assim como o Netão, eu também, a minha maior posição aqui é o Banco do Brasil, tenho 48% da carteira no banco. Claro que o nível de capital empregado, a meu é 1000 vezes menor, né? O Neto tem uma quantidade de ações bem mais substancial do que eu, tá? Segunda empresa que o Neto tem aqui, pessoal, as ações da BB Seguridade. Anúncio de novo aqui, né? Mas aí, a BB Seguridade, pessoal, outra empresa boa, o braço direito aqui
do Banco do Brasil, tá? E a BB Seguridade, diferentemente do Banco do Brasil, ela não absorveu todo esse impacto relativo ao agronegócio, por mais que ela utilize dos canais do Banco do Brasil para fazer as vendas dos seus seguros prestamista, né? Seguro ali rural. Consequentemente, ela não teve uma magnitude tão expressiva de impacto, justamente porque ela não precisa absorver um nível de provisionamento e inadimplência, porque a seguradora, ela é totalmente diferente do banco, pessoal. O banco, ele empresta, né, na expectativa de receber depois. O spread, essa diferença de juro que faz ele receber. E se o cliente dá calote, o banco fica no prejuízo. Na verdade, ele não tem um lucro tão esperado como ele ia ter se o cliente pagasse a prestação, né? Consequentemente, aqui a BB Seguridade, você paga ali o seguro na expectativa de nunca ter que usá-lo. Então, olha a diferença. A BB Seguridade, qualquer seguradora que tem aí, elas pegam esse recurso e colocam na renda fixa. Por isso que acaba sendo mais seguro você ter uma exposição à margem seguradora. Mas é que tá, né? Colocando numa lupa de longo prazo, o Banco do Brasil gerou bem mais retorno que a BB Seguridade, justamente por você assumir um risco de volatilidade um pouco mais elevado. Então, mesmo reconhecendo que a BB Seguridade é mais segura, eu ainda prefiro ter maior exposição em Banco do Brasil. Isso que eu tenho BB Seguridade na carteira também, tá? Assim como o Neto, eu também tenho aqui BB Seguridade. E ainda assim tenho minha preferência por Banco do Brasil por proporcionar mais assimetria de retorno. Mas olha aqui, BB Seguridade hoje está muito barato. Ele está olhando tanto para dividendos e colocando aqui, ó, um potencial de valorização nas ações. Perceba que o preço justo da empresa fica nessa faixa de 12 vezes lucro. Se o mercado for pagar apenas a média dela, considerando o PL, né, preço sobre lucro atual, temos um potencial de alta de 59% nas ações. Considerando aqui para atingir um PL de 12, a ação teria ali que subir fortemente na cotação. Isso é a média, fora que em mercados de alta ela é cotada por 15 vezes, tá? Imagina se tivermos uma BB Seguridade cotada por 15, ela poderia quase que dobrar na cotação, ou seja, subir quase 100%, tá? Eu acho muito provável de acontecer. E você tendo aqui bons dividendos sendo recebidos no meio do caminho, isso aqui traz um retorno anual composto para você bem expressivo. Então, por isso que o Neto ele enfatiza com bastante frequência que ele tem BB Seguridade com muita, uma posição bem expressiva, né, na carteira dele. Outra posição que o Neto tem, pessoal, são as ações da Companhia Energética de Brasília, a SEB, tá? Essa daqui é pouco falada, mas ela é uma microcap na bolsa do setor elétrico, tá? Então vocês garanto que vocês nunca devem ter ouvido falar dessa ação. Porém, ela atua na parte do que? Ela é uma estatal, tá? É uma estatal, tá bom? Tem como grande ali acionista o governo, no caso, o governo é o maior acionista da empresa e ali, basicamente, ela atua na parte de iluminação pública, tá? Sendo ali, atendo a sua subsidiária, SEB Geração, que opera na usina hidrelétrica de Paranoá, tá? Então perceba que é uma empresa aí, consequentemente, de utilidade pública, segmentada no setor de energia elétrica estatal, tá? E ainda por cima, a gente tem aqui uma empresa que atua numa vertical de negócios um pouco mais cíclica, né? Porque grande parte da receita aqui, consequentemente, da SEB, Companhia Energética de Brasília, está ligada a mais subsidiárias de geração de energia, tá? Então, consequentemente, por mais que ela seja ali uma holding que detém participações em outras companhias, consequentemente ela tem participações em empresas que atuam no setor de geração de energia elétrica, o que torna ela um pouco mais cíclica do que as transmissoras. Mas por ser uma microcap que tem tido um crescimento bem interessante, eu acho que é uma empresa barata. Olha só o quanto ela tem em caixa. Isso aqui já representa metade do valor de mercado da empresa, que vale 1,7 bilhão na Bolsa de Valores, tá? E a gente começa a perceber aqui, ó, que numa lupa, né, de longuíssimo prazo, a SEB gerou 3.127% de retorno, uma rentabilidade muito alta, pessoal, é realmente magnífica, tá? A rentabilidade aí que a SEB trouxe. Se eu colocar uma taxa anual composta em cima disso, só pra gente ter aqui como que small caps, eu percebi que o Neto ele gosta muito, né, de ter uma posição elevada em small caps, e faz até que sentido, porque small caps na bolsa costumam trazer um potencial de rentabilidade mais elevado do que empresas maiores. Então, se eu colocar aqui, ó, a título de exemplo, ó, 3.154% em 10 anos, isso nos dá uma rentabilidade, né, de 41,70% ao ano. E perceba que foi uma small cap que pagou bons dividendos no meu caminho. Hoje ela tem pago um dividendo alto e pelos múltiplos atuais, por mais que tenha acontecido uma alta expressiva nas ações, eu acho que para quem está olhando para uma lupa de longo prazo, pode sim fazer bastante sentido. Se a gente observar um crescimento aqui na empresa, se ela continuar crescendo a uma taxa de 15% a 14% ao ano na perpetuidade
estiver sendo cotada por 9, eu acho que tá barata, porque utilizando a fórmula do PEG Ratio do Lynch, a gente percebe que a ação sim está depreciada. Mas claro que eu exijo uma margem de segurança um pouco maior, tá? Ali nos R$26, acho que deu uma esticada, ali abaixo dos 20, né? Dos 19 já acho um preço interessante, a não ser que o resultado da empresa comece a crescer abruptamente, tá? Mesmo assim, acho uma das melhores oportunidades aqui quando diz respeito ao setor elétrico. Outra empresa que ele tem na carteira, pessoal, a Ferbasa, tá? Essa daqui é de commodities, pessoal. Então a Ferbasa, ela atua ali mais na parte, né, consequentemente de minério, porém o minério dela é mais subnichado do que o da Vale. Diferentemente ali da Vale, que atua mais geralzão mesmo, a Ferbasa, ela atua ali na parte de minérios, porém para a parte de ferroligas, tá? Como quartzo, né? Como níquel. Então ela tem ali minérios mais específicos na composição. E as ferroligas atuam ali somente em minérios com mais especificidades, né? Exemplo ali, o cobre, o níquel, né? O cobalto, diferentemente da Vale, que opera o minério de ferro puro pela ali, o minério de Carajás, que tem 85% de teor de concentração. A Ferbasa não. Ela atua na parte de mineração, mas mais subnichada, como eu falei, mais por esses minérios ali pouco falados, urânio, né? E vários outros minérios que ela tem ali na composição dela. E, consequentemente, na parte de commodities, ela é uma empresa small. Ela tem um valor de mercado de 3,15 bilhões, tá? Então ela tem um potencial mais elevado de crescimento. Então o Neto também tem na carteira, vislumbrando um crescimento bem expressivo, tá? Tanto para ele que está olhando para valorização e também para bons pagamentos de proventos. Ele deve reconhecer que o ciclo do minério de ferro segue enfraquecido, até por isso que a Ferbasa tem tido uma queda expressiva nas ações, né? Uma queda ali que saiu, ó, de mais ou menos R$7 para essa faixa de 6 a 5. A ação já tem voltado a subir, mas numa lupa de 10 anos a ação já está em queda, né? Há bastante tempo aqui no mercado. Perceba que o último topo da empresa foi na faixa dos R$14, mas aqui a gente tem um preço de minério operando no nível bem mais elevado, então Ferbasa estaria barata, colocando numa lupa de longo prazo, com um PL mais esticado, abaixo do valor patrimonial, e isso traz ali uma assimetria interessante. E a Ferbasa, pessoal, foi um dos maiores retornos na bolsa, tá? Quando a gente pega desde o plano real. Então o Neto acredita aqui nessa small cap também para médio e longo prazo. Eu acho uma boa empresa, tá? Mas é bem cíclica, precisa mesmo ter paciência de ter Ferbasa aqui na carteira. E essa daqui seria uma das ações que eu não teria, tá? Eu sei do potencial que a Ferbasa tem, mas nesse ponto aqui eu já discordo com o Neto. Eu prefiro não ter Ferbasa na carteira. Eu acho que tem oportunidades de small caps mais óbvias, porque aqui você corre um risco muito grande, tá? De ficar anos e anos a empresa de lado, não recebendo bons dividendos. Até porque quando você pega aqui, ó, o histórico da Ferbasa, né? Numa lupa de longo prazo, o histórico de dividendo mesmo aqui da empresa, ó, você percebe que o dividendo foi de 5,8%. Em anos de baixa ela paga 1, tá? Até 5, então não é muito alto. Eu prefiro empresas de commodities que pagam um pouco mais. Por isso que eu fico de fora da Ferbasa. Mas, né, para quem tem um apetite a risco um pouco maior, com uma posição marginal da carteira, que é uma posição marginal na carteira do Neto, já vou explicar para vocês aí, eu acredito que faz bastante sentido, tá? Próxima ação aqui da carteira dele, a MAHLE Metal Leve. Inclusive aqui é a próxima que ele tem, né? MAHLE Metal Leve. Pessoas daqui eu já acho boa. É uma empresa que atua ali na parte de autopeças, tá? E aí você já pode associar, nossa, Pablo, autopeças é ruim, né? É cíclica? Bom, é cíclica, porém, entretanto, não é bem assim que a banda toca, tá? Até porque a MAHLE Metal Leve é líder mundial de componente para motores, pertencente ali ao setor de consumo cíclico, ou seja, automóveis e motocicletas. E quando a gente fala sobre automóveis, ela atua um setor bastante abrangente aqui no país, tá? Como a parte ali de ônibus, né? Essa questão de frotas, ela atua ali muito nessa parte, pessoal. Olha assim, ó, a empresa, né, não se limita apenas ao mercado brasileiro, mas também busca expandir sua presença em mercados globais. Atua na produção de pistões, anéis de segmento, bronzinas, filtros, tá? E outros componentes atendendo à indústria automotiva. Então essa parte automotiva engloba justamente a parte essencial aqui no Brasil. Como ônibus, né? A questão de transporte público, ela ajuda muito aqui neste quesito. E olha só, componente de motores representa 88% da receita da empresa. Como eu falei, mais uma small cap na carteira do Neto. O Neto, ele tem investido fortemente, tá? Em ações de small caps. Olha só, 4 bilhões de valor de mercado. E hoje a ação tá barata, né? Consequentemente, hoje a ação aí está sendo cotada por 7 vezes PL. A média dela é ser negociada em 20. Então a gente tem um grande potencial de valorização, de mais de 150%. Fora o bom provento que a Ferbasa, que a MAHLE Metal Leve pode continuar pagando, dado de que ela tem um payout legal
de 60% do lucro. Imagina se essa empresa engata um ciclo de alta no preço de commodities, porque é uma empresa cíclica também, né? E aí vai fazer com que a carteira do Neto tenha assim um retorno bem acima da média, porque ele investe muito em ações cíclicas, eu percebi, tá? Banco do Brasil relacionado ao agro, BB Seguridade indiretamente, Companhia Energética de Brasília, geração de energia, que é cíclica também, mesmo sendo uma holding, Ferbasa, tá? Ali na parte de Ferroligas e Mali Metal Leve. Basicamente, todo o Neto inteiro, a carteira dele está em ações cíclicas, então ele tem bastante apetite a risco, tá? Ele aguenta cenários longos de baixa e ele pode aí, consequentemente, ter uma grande rentabilidade olhando para médio e longo prazo. E Mali Metal Leve, concordo, sim, eu teria na carteira, teria SEB, teria BB Seguridade, teria Banco do Brasil, menos a Ferbasa. Eu fico de fora aqui da Ferbasa, acho que tem oportunidades mais óbvias, tá? Agora vamos partir aqui para a Caixa Seguridade, pessoal, que é a próxima da lista aqui do Neto. Ó, perceba que ele fala aqui no vídeo, né? Caixa Seguridade é outra posição que o Neto tem na carteira. Agora, finalmente aqui um nome não cíclico, né? Aparentemente ser uma das únicas ações da carteira do Neto Invest que não é cíclica. Por quê? Porque a Caixa Seguridade, ela atua principalmente na parte de seguro habitacional. E o seguro habitacional, ele é obrigatório por lei aqui no Brasil. Então não tem esse risco, né, do crédito rural, como a BB Seguridade. Fora que a empresa, hoje, mesmo estando cotada em 10 vezes de preço sobre lucro, está barata, porque ela tem crescido a uma taxa média de 9 a 12% ao ano, trazendo de que a empresa está, sim, subprecificada. Olhando também pela ótica de dividendos, pode ser uma boa oportunidade. Para você que está olhando para a valorização, a Caixa Seguridade pode sim se apreciar, ser cotada acima de 15 a 20 vezes e, além disso, também pode pagar bons dividendos para você, olhando para médio e longo prazo. Próxima ação aqui da lista. Como eu falei, né, pessoal, mais um anúncio, o anúncio pega aqui firme. Quando a gente pega aqui próxima ação, né, Comgás. A Comgás, agora eu não teria em carteira, pessoal. Isso daqui da carteira do Neto eu já discordo, tá? Respeito, obviamente, a estratégia dele, é um baita investidor, mas eu não teria para a minha carteira pessoal. Por quê? Porque a Comgás, pessoal, já é um nível extremamente cíclico mesmo, tá? Muito imprevisível. Claro, a empresa, reconhecemos de que a empresa foi boa, trouxe 971% de retorno nos últimos 10 anos, tá? Observamos o setor. Qual que é o setor aqui da Comgás, antes da gente tirar um julgamento? A empresa atua na parte de gás, especificamente na distribuição de gás natural. Existe desde 1872, a Comgás ocupa a posição como a maior distribuidora de gás natural do país. Então, realmente, pessoal, temos que reconhecer a superioridade. Mas sabe por que eu não teria a Comgás? Porque não tem tag along. Pessoal, aí pode vir me falar o que for, tá? Ah, mas o governo jamais venderia a fatia da empresa, né? Consequentemente é uma empresa aí, consequentemente, de que não tem tanto problema, né? Sempre vai precisar para fazer as suas operações. Mas, pessoal, de verdade, tá? Eu fico de fora desse tipo de empresa que não tem tag along. Porque se realmente algo acontecer, já deu ruim, tá? Se a empresa for vendida ali para um outro controlador e ela estiver na queda, consequentemente você pode perder dinheiro por não ter tag along. Então, já fora a liquidez baixa nessa empresa. Claro, eu não sou um mega investidor que vai comprar milhões aqui de Comgás, mas, poxa, imagina que eu quero aplicar um patrimônio na faixa de 100, 500 mil, tá? Eu vou ter dificuldade, porque se a empresa continuar nessa liquidez reduzida, como que eu vou vender as ações se um dia eu precisar? Então, eu fico de fora da Comgás. Eu discordo não pelo sentido de qualidade, eu acho uma boa empresa, mas pelo sentido de não ter tag along e ter uma liquidez bem reduzida, tá? E, consequentemente, fico de fora. Mas a empresa é boa e hoje, com os múltiplos atuais, está barata. Estamos num ciclo de pico de baixa das commodities, ela está cotada em 10 vezes, tá? Perceba que em períodos de alta, a empresa é cotada por múltiplos mais elevados. Então, a gente tem ali, consequentemente, potencial de alta expressivo, fora os bons proventos que ela pode aqui pagar para nós. E, por último, pessoal, temos as ações da Irani, tá? O Neto, ele também tem uma posição bem expressiva na Irani, representa uma parte aqui da carteira dele, e a Irani, ela atua na parte de papel e embalagens, tá? Eu já tive Irani na carteira, vendi a empresa ali nos 11 a 9 reais, tá? Foi, se eu não me engano, 10 e pouco que eu vendi mais ou menos, mas eu acho que a Irani também é um nome cíclico. Aqui eu já discordo dele um ponto, tá? Quando eu vejo os vídeos dele, ele fala com bastante frequência, ele é uma boa empresa, está certíssimo, é uma excelentíssima empresa. No longo prazo, trouxe muito retorno, tem margens altas, tem um nível de dívida controlado, paga um dividend yield superior
ao da Klabin, e colocando longo prazo, é uma small cap muito promissora, até mesmo colocando aqui por múltiplos do PEG Ratio do Peter Lynch. Mas qual que é o problema, pessoal? Eu acho que essa afirmação dela não ser cíclica já é um pouco equivocada, não só por parte do Neto, tá? Mas também por parte do próprio mercado. Por quê? Porque quando a gente analisa o preço do papelão do lado, por mais que ele não tenha a mesma volatilidade da celulose, ele tem volatilidade. Passando ali da pandemia, por exemplo, onde tivemos um boom no e-commerce, perceba que em seguida tivemos uma desaceleração nos preços. A empresa não conseguiu repassar preço ao produto, né? No caso, a empresa teve um resultado muito difícil em 2024 e isso mostra o caráter cíclico da Irani. E perceba que outro ponto que reforça mais o caráter cíclico da Irani são essas esticadas que acontecem no PL. Em 2024 pode não aparecer aqui, mas quando o PL da empresa chegou a ficar em quase 10 vezes, tá? Por exemplo, o lucro da Irani afundou em 2024, isso foi muito baixo. Se a gente pegar aqui, ó, o próprio lucro da Irani em 2024, aqui teve extraordinário, então não conta, mas foi de 150 milhões, 120 milhões. Se eu fizer a relação preço-lucro de uma empresa que vale 1,7 bi na bolsa e dividir, né, mais ou menos por 120 milhões, temos um PL de quase 14 vezes. O PL da Irani chegou nisso, para vocês terem uma ideia. Aí você falaria, tá cara, mas aí é que tá, não tá, porque é uma empresa cíclica. Quando empresa cíclica tem, tecnicamente, fundo de ciclo, o PL se estica artificialmente, né? E são nesses momentos que você se aproveita para comprar. E perceba que o que o Neto fez foi muito interessante, tá? Porque ele começou a acumular ações da Irani justamente quando ela estava ali na faixa dos 6 a 5 reais, que foi o momento que a empresa estava cotada por um PL de 10, tá? Em 2000 e quando? Entrando aqui, ó, em 2025, tá? Quando a empresa estava com aquele lucro horroroso, pagando baixíssimos dividendos. Agora que a recuperação está acontecendo, ele já está desfrutando um potencial de alta e ainda por cima, bons dividendos. Então, eu também não teria Irani na carteira, porque é um caráter muito cíclico mesmo, pessoas. Se for para me expor em empresa cíclica, eu prefiro me expor em Vale, Petrobras. Claro que não é nada comparável, tá? A Irani com isso. Mas se eu fosse para colocar Irani na carteira, eu preferiria garantir um preço mais competitivo, porque eu acho sim uma empresa mais arriscada. E acho que tem risco sim, tá? Inclusive, eu coloco aqui a falar nisso, de que a Klabin possa comer sim o mercado dela. E se a Klabin fizer isso, a Irani poderia muito bem aí, talvez, tá? Não é nada garantido o que eu tô falando, mas talvez perder bastante fatia de mercado. Então estou de fora. Outra posição que eu não concordo com a carteira dele. De geral, o que eu não concordo com a carteira dele, pessoal? Irani, Comgás e a Ferbasa. O restante, tá? Eu teria todas. Caixa, Mali Metal Leve, Companhia Energética de Brasília, por mais que não tenha TH Long, mas é do governo, tá? O governo federal jamais vai deixar aí que a empresa feche as portas, porque precisa para vencer o déficit orçamentário. E na Comgás aqui eu acabei cometendo um equívoco, tá? Não é uma empresa do governo, pessoal. Peço desculpas aqui para vocês, é uma empresa privada, tá? Então houve um erro aí no vídeo, ela é uma empresa privada. E por não ter tag along, eu prefiro não colocar na carteira. BB Seguridade teria, Banco do Brasil já tenho também, e também várias empresas aí teria, menos a Comgás, Irani e consequentemente a Ferbasa, tá? Quando a gente olha aqui pro final da carteira dele, realmente impressionante, pessoal. Ele mostra aqui, ó, todos os detalhes da posição, né? Perceba que a SEB, a Companhia Energética de Brasília, é a maior posição. Como eu falei, mais um anúncio aí passando, vamos deixar esse anúncio aqui passar. Como vocês podem perceber aqui, ó, mais um, né? A SEB representa 820 mil do capital alocado, então é muita coisa, tá? Se ele tem um capital ali, ó, de mais ou menos 3 milhões, se a gente pegar aqui, ó, 820 mil reais dividido por 3 milhões, o Neto ele tem ali, pessoal, aproximadamente, tá? Basicamente 27,3% da carteira em ações da Companhia Energética de Brasília. Aí ele tem o restante aqui, ó, em BB Seguridade, Banco do Brasil, que é a segunda maior posição da carteira, ele deu uma parada de comprar, né? Perceba mais que tem um volume bem grande de ações. Mali Metal Leve, 168 mil. Irani, 176 mil. Aí ele tem aqui Comgás, que ele tem aqui mais ou menos 139 mil, 11.100 ações da empresa. Caixa Seguridade e a Ferbasa, que é a menor posição da carteira dele. Mas no geral, as três que dominam essa carteira são Companhia Energética de Brasília, BB Seguridade e Banco do Brasil, tá? Então, perceba que ele tem nomes cíclicos, né? BB Seguridade é perene? É, mas como eu falei, tá basicamente indiretamente ligada com o Banco do Brasil. Se o banco passasse por um cenário difícil por período prolongado, inevitavelmente a BB Seguridade seria afetada. Mas, pessoal, carteira maravilhosa, tá? Eu acho que quando esse ciclo virar, a gente tiver uma baixa da Selic, entrada de capital estrangeiro, o Neto vai ser o investidor que mais vai ter rentabilidade. Por quê? Porque ele se expõe
em nomes extremamente mais arrojados, né? Então isso pode fazer com que a carteira dele tenha assim, um boom bem expressivo no médio e longo prazo. Enquanto esse boom não acontece, ele já tem recebido bons dividendos, tá? Perceba aqui, ó, na faixa de 8,2%. Então, achei uma carteira legal, mas como eu disse, eu não teria Ferbasa, não teria Irani. Irani esperaria um preço bem mais baixo para poder comprar, e eu também não teria a Comgás. O restante para mim está dentro e com certeza eu poderia colocar na carteira. Apenas na SEB, né, que eu esperaria um preço um pouquinho mais competitivo. Pablo, nossa, massa a carteira do Neto Invest, achei muito legal. Mas será que você tem alguma coisa que nos facilite o nosso dia a dia? Até porque eu não tenho tanto conhecimento de bolsa, tô começando agora, precisava de um norte. Será que você tem algo que nos proporcione facilidade e traga um potencial de retorno mais elevado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa aqui, ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. Cada ano especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Fora mais de 100 ações aí que você pode analisar em tempo real. E também fora preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta besura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e aqui adquirir diretamente a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E detalhe, pessoal, se você quer que eu analise a sua carteira, comente aí e me mande diretamente no Instagram o print da sua carteira, porque eu também vou fazer uma saga aqui no canal, não somente de grandes youtubers, mas também da carteira dos inscritos, tá? Então eu posso analisar aí, se você quiser que eu cite o seu nome eu posso citar, se você não quiser também tá tudo bem, basta enviar a sua carteira para mim, que eu vou dar a minha opinião. Acesse diretamente meu Instagram e envie para mim pelo chat, tá bom? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!